E que Deus em Cristo ele continue abençoando as nossas vidas. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o verso 20, o 21 e o 20. O verso 20 e o 21, que diz assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o verso 20 e o 21, que diz assim: E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Repetindo, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o verso 20 e o 21, que diz assim: E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Então a gente está dando continuidade, né, a uma reflexão que vai abranger o livro de Atos dos Apóstolos, do verso 16 até o 26, onde Paulo e Silas, as Escrituras nos dizem que eles, por intermédio de uma palavra de autoridade, eles promovem na vida de uma jovem um processo de libertação. Uma jovem que estava sendo tomada por um espírito de engano, ela é liberta. E os seus senhores, como eles tinham algum lucro no que era concernente a manifestação daqueles dons que ela tinha, de dom de adivinhação, eles se sentem prejudicados e mandam prender Paulo e Silas e os açoitam. Mas as Escrituras nos dizem que Paulo e Silas, ao chegar da meia-noite, no momento em que eles estavam encarcerados, eles começam a louvar a Deus. E acontece um grande terremoto, e a prisão ela é aberta, né? e eles saem. Né? Mas o que é que acontece? A gente queria agora, neste momento, nos concentrar em algo que está presente no verso 20 e o 21 do capítulo 16, do livro de Atos dos Apóstolos. Né? É exatamente o momento em que os magistrados, eles pegam Paulo e Silas e os levam às autoridades e levam aquela queixa. Né? E vai acontecer uma coisa muito interessante aqui. Qual é a argumentação que eles vão utilizar no momento em que eles vão pedir às autoridades que prendam Paulo? Qual é a argumentação? Eles vão dizer assim, ó, no verso 20, ó, eles são judeus e estão perturbando a nossa cidade, ou seja, eles estão tirando a ordem. Aí é bacana que quando a gente estava lendo esse texto aqui, porque a argumentação que eles vão utilizar vai ser essa. Né? Eles aí estão perturbando com esse ensino, com essa doutrina, essas atividades que eles estão efetuando aqui, estão tirando a ordem da cidade. Né? Aí a gente estava dando uma olhada aqui, ó, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 17, a gente lembrou que existe outro personagem da Bíblia que também as suas atividades, o seu ministério, naquele momento eles foram tidos como alguém, ele foi tido como alguém que estava perturbando. Primeiro livro dos Reis, o 18 e 17. Primeiro livro dos Reis, o 18 e 17. Primeiro livro dos Reis, 18 e 17, que diz assim: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: Acabe, és tu um perturbador de Israel? Elias ele também foi tido como um tipo de perturbador. Né? Mas no caso aqui de Paulo e Silas, por que eles foram tidos como perturbadores? É porque quando a gente para fazer uma análise, né, ali daquele contexto em que eles estavam inseridos, em que eles estavam ali efetuando, dando prosseguimento ao seu ministério, né, ministração da palavra, libertação, as pessoas já estavam tão aficionadas com aquele pensamento pagão, aquele contexto pagão, adoração a outros deuses, que quando Paulo e Silas chegam com aquele ensino, eles não conseguem assimilar. Foi algo impactante, porque eles já estavam envolvidos ali naquela cultura greco-romana, no helenismo, aquela cultura que era chamada cultura politeísta. Eles adoravam muitas divindades. Né? Então, quando Paulo e Silas chegam com aquele ensino de um só Deus, um Deus que veio e morreu pelos nossos pecados, a galera já estava com a sua mente tão saturada daquele pensamento greco-romano, aquele paganismo, que aquilo para eles foi algo impactante, chegou logo impactando, foi tirando a paz daquela localidade. Isso tem uma aplicação para a nossa vida? Tem. Para a gente que é cristão, tem. Às vezes, em determinado momento da nossa vida, às vezes nós já estamos tão acostumados com determinadas coisas que não são bíblicas, que quando alguém chega pregando algo que é bíblico, a gente tem a pessoa como o quê? É um perturbador. Ou então, se for uma pregadora, é uma perturbadora. Vamos dar um exemplo bem prático aqui. Às vezes você pegou bem o fio da meada, porque alguém vai dizer: não, irmão, mas isso aí não tem uma aplicação para a gente que é cristão. Por quê? Porque ele está falando de um contexto pagão,
um contexto onde as pessoas já estavam tão acostumadas com o paganismo, que quando Paulo e Silas chegam pregando a respeito de Jesus, eles ficaram impactados, né? Porque era algo que confrontava os costumes da época. E será que isso tem uma aplicação para a gente que é cristão? Tem. A galera já estava tão acostumada com o paganismo, com o erro presente do paganismo, que quando alguém chega falando a verdade, as pessoas não conseguiram assimilar. E nós, como cristãos, às vezes nós estamos também inseridos em determinado contexto em que a pessoa já está tão assim, nós já estamos tão acostumados com determinadas coisas que não são bíblicas, que quando alguém chega pregando algo que é bíblico, a gente fica assim, o que é isso? Não, isso aí não pode ser ministrado não. Vou dar um exemplo, bem prático. Às vezes você está inserido em determinados contextos onde a pessoa não fala mais nem que Jesus está voltando. Ninguém fala mais que a igreja vai ser arrebatada. Aí quando você chega falando que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja, o povo fica assim, isso aí não. Pegou o fio da meada. Às vezes nós estamos muito parecidos com aqueles gregos e com aqueles romanos dos tempos de Paulo e Silas. Às vezes nós já estamos tão acostumados com um pensamento antibíblico que quando alguém chega pregando algo que é bíblico, a gente tem a pessoa como um perturbador ou então como uma perturbadora. Né? Aí outra coisa que é muito interessante no verso seguinte, ó, é legal demais isso aqui. Estamos aqui com a Bíblia na mão, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, agora o verso 21. Eles nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. O verso 21 do capítulo 16. É tipo assim, ó, tem uma coisa aqui que é muito bacana, qual é? O verso 21, repetindo, ó, do capítulo 16 de Atos. Eles nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. É tipo assim, ó, tem uma coisa neles aqui que é bacana, que vale a pena ser observada. Mesmo eles ali inseridos em seu contexto pagão, eles eram muito, sabe o quê? Eles eram zelosos. Quando alguém chegava trazendo um pensamento que não combinava com o que eles eram acostumados a ouvir, eles faziam o quê? Não, a gente aqui não ouve isso aqui não. Se nós também fôssemos zelosos assim, né? Então o que a gente pode tirar de algo até a gente pode, meu amigo, minha amiga, como vai dizer o outro, né? Se a gente for pessoas assim com o coração aberto, a gente pode até aprender com o erro do próximo. E até mesmo com o erro aqui do paganismo, a gente pode tirar uma coisa positiva. Qual é? Eles eram pessoas extremamente zelosas em seu paganismo. Quando alguém chegava trazendo uma coisa nova, algo que fugia os preceitos do pensamento deles, eles nós não aceitamos isso não. E quantas vezes nós não temos... se nós tivéssemos esse zelo, né? Se alguém chegasse assim, a gente tivesse esse zelo, da gente conhecer a Bíblia, o Cristo que a gente prega, né? A Bíblia que a gente coloca debaixo do braço. Se nós tivéssemos esse zelo. Você pegou o pensamento, eles eram zelosos, os pagãos. Quando Paulo e Silas chegaram ali trazendo aquele pensamento diferente, eles fizeram o quê, né? A gente não aceita isso aqui não. Se nós também fôssemos zelosos assim, né? Concernente à Bíblia que a gente prega, o Cristo que a gente diz que a gente serve, quando viesse um ensinamento que viesse a confrontar aquilo que a gente aprendeu na palavra, nós já fôssemos rechaçados, né? Mas muitas vezes nós não somos assim. Às vezes nos falta esse zelo. Um zelo de realmente, às vezes a gente diz que serve um Cristo, a gente não conhece esse Cristo. Às vezes a gente anda com a Bíblia debaixo do braço, mas às vezes a gente não conhece a Bíblia que a gente carrega, né? Mas que Deus em Cristo, nesse finalzinho de tarde, início de noite, Ele possa colocar no nosso coração o zelo que a gente ainda talvez não tenha, né? Esse sentimento e essa perseverança presente no coração de Paulo e Silas, que mesmo diante daquela dificuldade, a Bíblia diz que eles ainda foram adorar a Deus. E se Deus permitir, a gente vai continuar, né, essa reflexão. Que Deus em Cristo continue abençoando o nosso finalzinho de tarde e início de noite. Amém. Tchau.